Amados irmãos e irmãs, queridos avós e avós que se reúnem neste momento sagrado, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam derramadas abundantemente sobre cada um de vocês. Que imensa alegria e que profundo privilégio é poder falar aos corações daqueles que são os verdadeiros pilares espirituais de nossas famílias e de nossa sociedade. Vocês, que já caminharam tantas milhas na jornada desta vida, que já viram as estações mudarem repetidas vezes e que carregam nos cabelos brancos a coroa gloriosa da sabedoria. São os grandes e valentes guerreiros de oração desta geração. Neste instante de comunhão e fé, eu quero honrar cada lágrima escondida que vocês já derramaram no silêncio da madrugada. Eu quero honrar cada joelho dobrado que, mesmo cansado fisicamente, sustenta espiritualmente a estrutura de seus lares. Eu quero honrar cada suspiro de intercessão que sobe ao céu como um incenso suave e agradável diante do trono da graça. O mundo pode muitas vezes não compreender a magnitude do vosso papel, mas o céu inteiro se move quando um avô ou uma avó decide clamar pela sua descendência. Eu olho para vocês com os olhos do Espírito e vejo a perfeita imagem daquela árvore frondosa plantada junto aos ribeiros de águas, tão lindamente descrita no livro de Salmos. Vocês são essas árvores antigas, majestosas, resistentes e inabaláveis, cujas raízes desceram profundamente na terra fértil, viva e inesgotável da palavra de Deus. Ao longo das décadas, os ventos furiosos das dificuldades sopraram contra vocês. As tempestades implacáveis da vida tentaram derrubá-los e as secas severas tentaram murchar a vossa fé. Mas vocês permaneceram firmes de pé, pois a vossa força não vem da carne que envelhece, mas do Espírito Santo que se renova de glória em glória dentro de vós. E é exatamente por causa dessas raízes profundas, cravadas na rocha que é Cristo, que hoje vocês podem estender os seus galhos espirituais com autoridade. Vocês oferecem uma sombra protetora, fresca, curadora e segura para os chãos secos e áridos deste mundo, abrigando debaixo de muito amor e oração os brotos mais tenros e preciosos que o Senhor lhes confiou. Esses brotos são os seus amados netos e netas, as sementes do amanhã, que encontram na vossa fé o refúgio necessário para crescerem fortes e saudáveis. Meus amados guerreiros, os vossos netos são a herança direta do Senhor. São flechas polidas nas mãos do valente. E através da vossa fé inabalável, nós clamamos agora que a Trindade Santa desça sobre eles com poder e graça. Nós invocamos o Deus Pai, o grande Criador que formou cada um dos vossos netos no ventre de suas mães com um propósito glorioso, único e eterno, pedindo que Ele os envolva com seus braços de amor e provisão. Nós invocamos o Deus Filho, o nosso amado Salvador Jesus Cristo, o Redentor que comprou essa descendência com um preço incalculável de sangue inocente e puro vertido na cruz do Calvário, pedindo que a sua salvação alcance cada coração jovem. E nós invocamos o Deus Espírito Santo, o nosso doce Consolador e guia infalível, para que cele, carimbe e marque cada neto e neta com o selo indestrutível da promessa divina. Que a glória ofuscante da Trindade envolva toda a vossa linhagem de forma completa,
garantindo que nenhum deles se perca pelos caminhos tortuosos da vida, mas que todos cumpram com excelência o chamado celestial que já repousa sobre suas vidas desde antes da fundação do mundo. Neste momento de transição em nossa oração, nós não vamos apenas pedir ou lamentar pelas dificuldades do mundo moderno. Nós vamos nos levantar em total autoridade espiritual, assumindo a nossa posição de atalaias vigilantes sobre os altos muros de nossas famílias. O mundo lá fora não é um mero parque de diversões, mas sim um campo de batalha invisível, intenso e cheio de emboscadas cruéis e ilusões passageiras. No entanto, nós sabemos com absoluta certeza que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosamente divinas para destruir todas as fortalezas do mal. Portanto, revestidos com a armadura de Deus e com a autoridade que nos foi outorgada pelo nome que está acima de todo nome, o nome imbatível de Jesus Cristo, nós iniciamos agora uma guerra espiritual feroz e vitoriosa a favor dos vossos netos. Nós amarramos, paralisamos e repreendemos toda a força das trevas, todo o principado e toda a potestade que ousa direcionar o seu olhar maligno para a vossa amada descendência. Nós declaramos em alta voz que toda armadilha forjada nas profundezas do inferno para capturar os passos inocentes ou inexperientes dos vossos netos está agora completamente despedaçada, anulada e reduzida a cinzas. Nós quebramos, pelo poder absoluto da palavra de Deus, todo o laço do passarinheiro e toda a rede de engano, ilusão e mentira que o inimigo tentou tecer minuciosamente nos caminhos por onde eles andam diariamente. Nós nos levantamos como um muro intransponível contra a influência destruidora das más companhias e das amizades tóxicas que se disfarçam de afeto. Que o Espírito Santo varra e afaste do convívio dos vossos netos todas as pessoas que estão sendo usadas de forma consciente ou inconsciente como instrumentos de tropeço, de rebeldia, de confusão mental e de perdição. Que haja agora mesmo um corte espiritual definitivo, separando os vossos netos de relacionamentos que sugam a sua energia e os afastam da presença de Deus. E que o Senhor coloque no caminho deles jovens de fé, pessoas de luz, mentores, sábios e amigos leais que os ajudem a crescer em graça, em estatura e no conhecimento da verdade. Com a mesma autoridade, nós rejeitamos e expulsamos, em nome de Jesus, todo espírito de vício e de compulsão que ronda a nossa juventude tentando devorar o seu futuro. Nós dizemos um não gigantesco, definitivo e autoritário às drogas ilícitas, ao álcool, ao fumo e a qualquer substância química que tente escravizar, adoecer ou destruir os corpos e as mentes dos vossos netos, que foram criados para ser santuários sagrados e templos vivos do Espírito Santo. Mas nós não paramos por aí. Nós também estendemos e direcionamos essa poderosa oração de libertação para os vícios modernos. Aquelas armadilhas invisíveis e silenciosas que estão aprisionando esta nova geração dentro de seus próprios quartos. Nós repreendemos severamente a dependência doentia das telas, o vício escravizador nos celulares, na internet, nos jogos violentos e nas redes sociais, que tem roubado de forma trágica o sono reparador, a paz interior
a alegria verdadeira e a capacidade de concentração das nossas crianças, adolescentes e jovens. Que o Senhor quebre com martelo de fogo essas correntes digitais invisíveis, curando a ansiedade e a depressão, e devolva aos vossos netos a clareza mental, a pureza de coração, o amor pelo convívio familiar e o desejo ardente pelas coisas reais, puras e celestiais. Para selar toda essa intercessão e proteção, nós levantamos agora, através dos olhos da fé, uma muralha espiritual intransponível e uma cerca de fogo consumidor ao redor de cada um deles. Nós clamamos com toda a força da nossa alma e aspergimos o sangue precioso de Jesus Cristo sobre cada área da vida dos vossos amados netos. Que esse sangue carmesim, que fala melhor do que o sangue de Abel, seja pintado espiritualmente nos umbrais das portas das escolas e universidades onde eles estudam, bloqueando a entrada e a influência de qualquer ideologia perversa, falsas doutrinas ou violência física e emocional. Que o sangue precioso do Cordeiro cubra os locais de trabalho onde os netos mais velhos buscam o seu sustento, abençoando as obras de suas mãos. Que esse mesmo sangue cubra as ruas por onde eles transitam, os veículos que utilizam e, acima de todas as coisas, que blinde as suas mentes e os seus corações, servindo como um escudo divino e impenetrável contra todas as setas inflamadas do maligno. Nós afirmamos hoje, amanhã e para todo o sempre, com uma fé inabalável que não recua, que o diabo não tem nenhum direito, não tem nenhum poder, não tem nenhuma autoridade e não tem nenhuma parte sobre a nossa geração futura. Nós profetizamos que os vossos netos pertencem única, total e exclusivamente a Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por isso eles caminharão de cabeça erguida, vitoriosos, prósperos, cheios do Espírito Santo e completamente protegidos por todos os dias de suas longas e abençoadas vidas. Amados, enquanto mantemos nossos corações elevados nessa atmosfera de vitória espiritual e autoridade conquistada na cruz, eu convido vocês a viajarem comigo no tempo, voltando os olhos da fé para os pátios sagrados do antigo Templo de Jerusalém. Lá, entre as majestosas colunas de pedra e o cheiro suave do incenso que subia continuamente aos céus, nós encontramos duas das figuras mais extraordinárias, comoventes e inspiradoras de toda a Bíblia Sagrada: o velho Simeão e a profetisa Ana. Pensem com carinho na jornada dessas duas almas maduras e fiéis. Os olhos físicos de Simeão e de Ana, assim como os de muitos de vocês que me ouvem hoje, provavelmente já estavam bastante embaçados pela idade avançada, talvez marcados pelo cansaço inevitável dos anos e pelas lágrimas de uma vida inteira de espera e intercessão silenciosa. As pernas de Ana já não tinham a mesma agilidade da sua juventude, e as mãos calejadas de Simeão talvez tremessem levemente ao se levantarem para adorar ao Deus de Israel. No entanto, quando Maria e José entraram naquele templo carregando o menino Jesus, aqueles olhos velhos e cansados brilharam subitamente com uma luz celestial indescritível e poderosa. A visão espiritual deles era afiadíssima, penetrante e perfeita. Eles não viram apenas um bebê comum enrolado em panos singelos. Eles enxergaram a salvação de toda a humanidade se materializando diante deles.
Quando Simeão tomou aquele menino em seus braços trêmulos, ele suspirou com a paz profunda de quem finalmente cumpriu a sua grande missão na terra, declarando ao Senhor que agora poderia partir em paz, pois os seus olhos haviam visto a salvação de Deus. Ana, que nunca se afastava do templo, dedicando seus dias e suas noites inteiramente a orações e jejuns, louvou a Deus em alta voz e começou a falar daquela criança a todos que esperavam ansiosamente a redenção. Meus queridos irmãos e irmãs de cabelos brancos, prestem muita atenção, pois vocês são os Simeões e as Anas dos nossos dias turbulentos. Quem foi que mentiu para você, dizendo que o seu tempo já passou, ou que a sua utilidade no reino de Deus acabou só porque o vigor físico da juventude diminuiu? Acaso você não percebe que o quarto onde você se tranca silenciosamente para orar é o verdadeiro e mais poderoso centro de comando da sua família? Você não consegue ver, através dos olhos do Espírito, que as suas palavras sussurradas com lágrimas na solidão da madrugada têm o poder tremendo de fazer tremer as próprias portas do inferno e abalar as estruturas das trevas. A velhice, no reino inabalável de Deus, não é de forma alguma um sinônimo de aposentadoria espiritual, mas sim o pico glorioso, o ápice absoluto e insubstituível do ministério de intercessão. As suas orações são a arma mais letal, certeira e poderosa que existe no universo espiritual. Pois a oração de um avô e de uma avó não conhece limites físicos. Ela rompe violentamente todas as barreiras do espaço e do tempo. Uma oração que você faz hoje, sentado na poltrona da sua sala com a Bíblia no colo, viaja invisivelmente quilômetros de distância para proteger o seu neto em uma rodovia perigosa, em uma sala de aula de uma universidade distante, ou até mesmo em um país estrangeiro onde você nunca pisou. Mais impressionante ainda, a sua oração viaja rumo ao futuro desconhecido, aguardando o seu neto lá na frente, nos anos que ainda virão, para livrá-lo de um acidente fatal, de uma amizade destruidora ou de uma decisão precipitada. E assim como Deus cumpriu a promessa feita ao fiel Simeão, Ele também renova essa mesma promessa com cada um de vocês hoje. Vocês viverão os vossos dias para ver com os próprios olhos a salvação, a libertação definitiva e a transformação completa dos vossos netos, testemunhando o milagre estrondoso da graça alcançando a vossa semente. E é com essa certeza absoluta e inabalável de vitória que nós vamos agora envolver cada um dos vossos descendentes com as promessas eternas e protetoras da palavra de Deus. Quando os vossos netos e netas abrem a porta de casa e saem para enfrentar a brutalidade, a frieza e os perigos deste mundo moderno, eles jamais caminham sozinhos. Nós declaramos espiritualmente que a bondade e a misericórdia do Senhor, descritas de forma tão bela no Salmo 23, são como dois anjos guardiões incansáveis que correm incessantemente atrás deles por todos os dias de suas vidas, buscando, protegendo e resgatando cada um sempre que a vida tenta desviá-los do aprisco seguro do bom pastor. E mais do que isso, nós vamos agora vestir sobre os ombros de cada um deles um manto de glória, a armadura viva e impenetrável do Salmo 91. Eu peço a você, avô e avó, que neste momento de profunda reverência e entrega
Feche os seus olhos físicos por um instante. Respire fundo. Acalme o seu coração e traga a sua memória, com toda a nitidez, o rosto de cada um dos seus amados netos e netas. Lembre-se do sorriso doce de cada um deles. Recorde-se da voz deles chamando o seu nome. E pronuncie os nomes deles bem baixinho dentro do seu coração sagrado. Imagine agora, pela fé, que as palavras que eu vou declarar a seguir se transformam em um manto de luz resplandecente. Um escudo de ouro maciço e impenetrável que desce diretamente do trono da graça de Deus e cobre cada um deles, da planta dos pés até o alto da cabeça, selando a vida deles para sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, nosso Deus e Pai celestial, neste momento sagrado, onde o poder da tua palavra já estabeleceu um escudo intransponível ao redor das nossas famílias, nós unimos as nossas vozes e os nossos corações em uma única e fervorosa oração, transbordando o mais puro e incondicional amor que um avô e uma avó podem sentir. Pai amado, olha com infinita misericórdia para cada um dos nossos netos e netas. Estas joias raras e preciosas que o Senhor bondosamente confiou aos nossos cuidados e aos nossos lares. Nós clamamos com todas as forças da nossa alma para que o Senhor proteja a pureza de suas mentes e a inocência de seus corações contra toda a maldade, perversão e corrupção que este mundo decaído tenta lhes impor diariamente. Que eles cresçam como lírios imaculados no meio dos espinhos, preservando a essência do teu Espírito Santo em cada escolha, em cada palavra e em cada atitude. Que a luz de Cristo brilhe tão forte dentro deles que as trevas do mundo não encontrem nenhum espaço para se instalar ou para criar raízes venenosas. Guarda os seus sentimentos mais íntimos.
alinha os seus propósitos de vida com a tua vontade perfeita e sela o destino de cada um deles com o teu amor redentor, garantindo que nunca se desviem do caminho da verdade, da retidão e da vida eterna que só existe no teu Filho amado. E enquanto intercedemos fervorosamente por esta nova geração que enfrenta tantos desafios invisíveis, nós também elevamos um clamor. Ó Deus de toda a graça, por nós mesmos, por estes avós e avós que se colocam diariamente na brecha como sentinelas fiéis e incansáveis. Derrama abundantemente sobre cada um de nós o bálsamo curador que vem dos céus, renovando as nossas forças físicas, espirituais e emocionais a cada amanhecer. Pedimos que o Senhor conceda a nós uma saúde inabalável, vigor em nossos ossos cansados e uma lucidez mental cristalina para continuarmos sendo conselheiros sábios e instrumentos poderosos do teu amor na vida dos nossos amados descendentes. Dá a cada guerreiro e a cada guerreira que me escuta a maravilhosa bênção de uma longevidade abundante e cheia de propósito profético. Faz com que os nossos olhos mortais tenham o imenso e indescritível privilégio de contemplar os nossos netos e bisnetos servindo ao Senhor com profunda alegria, integridade absoluta e paixão inesgotável na tua casa e em todos os lugares da sociedade. Faz das nossas casas e das nossas famílias verdadeiras fortalezas espirituais, abrigos seguros de paz, amor e comunhão constante, onde o inimigo maligno não encontra brechas para entrar, e onde toda fofoca, toda divisão e todo desespero caem por terra perante a presença gloriosa e majestosa do teu Espírito. Que o nosso legado terreno não seja medido por bens materiais que a traça e a ferrugem consomem rapidamente, mas sim por uma descendência forte, abençoada e apaixonada pela tua palavra sagrada. Uma geração eleita e separada exclusivamente para o louvor da tua imensa glória. Amados guerreiros e valorosas guerreiras de oração, nós sabemos perfeitamente que a verdadeira fé exige atitudes concretas e que a comunhão sincera dos santos gera um poder espiritual incalculável, capaz de mover os céus a nosso favor. Por isso mesmo, neste exato momento de profunda conexão celestial e de atmosfera milagrosa, eu quero convidar cada um de vocês a realizar um grande ato profético de fé e de amor indescritível pelas vossas famílias. Transforme agora mesmo este espaço de comentários abaixo em um verdadeiro e poderoso altar de intercessão digital. Escreva aí nos comentários, com as suas próprias mãos ou pedindo a ajuda amorosa de alguém que esteja perto de você, o nome completo de cada um dos seus filhos e de cada um dos seus amados netos e netas. Ao digitar cada letra e cada nome, declare mentalmente e com muita força que essa criança, esse adolescente, esse jovem ou esse adulto pertence inteiramente e eternamente a Jesus Cristo. Não importa onde eles estejam neste momento exato. Não importa se estão sentados perto de você na sala ou morando muito longe em outro país distante. Não importa sequer se estão vivendo fases difíceis de rebeldia passageira ou se já estão caminhando firmes nos átrios da igreja. Apenas consagre os nomes deles de forma intencional neste nosso altar virtual, para que todos nós, como uma grande, unida e imbatível família na fé cristã, possamos erguer um gigantesco clamor coletivo por cada um deles.
Cada nome que for escrito aqui ficará registrado permanentemente como um memorial santo diante do trono de Deus, testemunhando para o universo espiritual inteiro que existe um avô valente, que existe uma avó corajosa que jamais desiste de lutar de joelhos dobrados pela salvação total de sua casa. Para concluir este momento tão sublime, libertador e transformador das nossas vidas, eu quero falar de maneira muito direta e carinhosa ao seu coração de avô e de avó que, muitas vezes na calada da noite, bate acelerado e aflito diante das más notícias e das incertezas sombrias deste mundo tenebroso. Receba neste exato momento uma paz absoluta, uma calma profunda e inexplicável que excede todo o entendimento humano, aquietando cada ansiedade da sua mente, dissipando todo medo cruel que tenta paralisar a sua fé e enxugando cada lágrima escondida de preocupação. Lembre sempre, meu amado irmão e minha amada irmã de cabelos brancos, que aquele que segura o imenso universo nas palmas de suas mãos furadas, aquele que chama cada estrela brilhante do céu pelo seu respectivo nome e que comanda com autoridade os oceanos mais revoltos, é o mesmíssimo Deus Todo-Poderoso que segura a vida, o destino, o futuro e a salvação dos seus amados netos com um cuidado paterno incrivelmente amoroso e zeloso. Eles nunca estão à deriva nas correntes perigosas deste mundo, pois eles estão seguramente guardados e escondidos na palma da mão do grande Criador. Descanse agora mesmo o seu coração que já suportou tantas cargas. Confie plenamente e de olhos fechados no processo perfeito do plano divino. E saiba com total convicção que a sua lágrima e a sua oração já foram ouvidas e respondidas nos mais altos e santos céus. Que a graça infinita, doce e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imensurável, protetor e eterno de Deus, o Pai, e as constantes, revigorantes e maravilhosas consolações do Espírito Santo repousem suavemente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua saúde e sobre toda a sua preciosa semente. Hoje, amanhã e por toda a eternidade. E com a certeza inabalável de uma vitória colossal que já foi completamente garantida para as nossas famílias lá na cruz do Calvário, nós selamos este clamor poderoso e declaramos todos juntos, com uma voz de triunfo que faz tremer as trevas, um estrondoso e glorioso Amém. Amados irmãos e irmãs, queridos avós e avós que se reúnem neste momento sagrado, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam derramadas abundantemente sobre cada um de vocês. Que imensa alegria e que profundo privilégio é poder falar aos corações daqueles que são os verdadeiros pilares espirituais de nossas famílias e de nossa sociedade. Vocês, que já caminharam tantas milhas na jornada desta vida, que já viram as estações mudarem repetidas vezes e que carregam nos cabelos brancos a coroa gloriosa da sabedoria. São os grandes e valentes guerreiros de oração desta geração. Neste instante de comunhão e fé, eu quero honrar cada lágrima escondida que vocês já derramaram no silêncio da madrugada. Eu quero honrar cada joelho dobrado que, mesmo cansado fisicamente, sustenta espiritualmente a estrutura de seus lares. Eu quero honrar cada suspiro de intercessão que sobe ao céu como um incenso suave e agradável diante do trono da graça.
O mundo pode muitas vezes não compreender a magnitude do vosso papel, mas o céu inteiro se move quando um avô ou uma avó decide clamar pela sua descendência. Eu olho para vocês com os olhos do Espírito e vejo a perfeita imagem daquela árvore frondosa plantada junto aos ribeiros de águas, tão lindamente descrita no livro de Salmos. Vocês são essas árvores antigas, majestosas, resistentes e inabaláveis, cujas raízes desceram profundamente na terra fértil, viva e inesgotável da palavra de Deus. Ao longo das décadas, os ventos furiosos das dificuldades sopraram contra vocês. As tempestades implacáveis da vida tentaram derrubá-los e as secas severas tentaram murchar a vossa fé. Mas vocês permaneceram firmes de pé, pois a vossa força não vem da carne que envelhece, mas do Espírito Santo que se renova de glória em glória dentro de vós. E é exatamente por causa dessas raízes profundas, cravadas na rocha que é Cristo, que hoje vocês podem estender os seus galhos espirituais com autoridade. Vocês oferecem uma sombra protetora, fresca, curadora e segura para os chãos secos e áridos deste mundo, abrigando debaixo de muito amor e oração os brotos mais tenros e preciosos que o Senhor lhes confiou. Esses brotos são os seus amados netos e netas, as sementes do amanhã, que encontram na vossa fé o refúgio necessário para crescerem fortes e saudáveis. Meus amados guerreiros, os vossos netos são a herança direta do Senhor. São flechas polidas nas mãos do valente. E através da vossa fé inabalável, nós clamamos agora que a Trindade Santa desça sobre eles com poder e graça. Nós invocamos o Deus Pai, o grande Criador que formou cada um dos vossos netos no ventre de suas mães com um propósito glorioso, único e eterno, pedindo que Ele os envolva com seus braços de amor e provisão. Nós invocamos o Deus Filho, o nosso amado Salvador Jesus Cristo, o Redentor que comprou essa descendência com um preço incalculável de sangue inocente e puro vertido na cruz do Calvário, pedindo que a sua salvação alcance cada coração jovem. E nós invocamos o Deus Espírito Santo, o nosso doce Consolador e guia infalível, para que cele, carimbe e marque cada neto e neta com o selo indestrutível da promessa divina. Que a glória ofuscante da Trindade envolva toda a vossa linhagem de forma completa, garantindo que nenhum deles se perca pelos caminhos tortuosos da vida, mas que todos cumpram com excelência o chamado celestial que já repousa sobre suas vidas desde antes da fundação do mundo. Neste momento de transição em nossa oração, nós não vamos apenas pedir ou lamentar pelas dificuldades do mundo moderno. Nós vamos nos levantar em total autoridade espiritual, assumindo a nossa posição de atalaias vigilantes sobre os altos muros de nossas famílias. O mundo lá fora não é um mero parque de diversões, mas sim um campo de batalha invisível, intenso e cheio de emboscadas cruéis e ilusões passageiras. No entanto, nós sabemos com absoluta certeza que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosamente divinas para destruir todas as fortalezas do mal. Portanto, revestidos com a armadura de Deus e com a autoridade que nos foi outorgada pelo nome que está acima de todo nome, o nome imbatível de Jesus Cristo, nós iniciamos agora uma guerra espiritual feroz e vitoriosa a favor dos vossos netos,
Nós amarramos, paralisamos e repreendemos toda a força das trevas, todo o principado e toda a potestade que ousa direcionar o seu olhar maligno para a vossa amada descendência. Nós declaramos em alta voz que toda armadilha forjada nas profundezas do inferno para capturar os passos inocentes ou inexperientes dos vossos netos está agora completamente despedaçada, anulada e reduzida a cinzas. Nós quebramos, pelo poder absoluto da palavra de Deus, todo o laço do passarinheiro e toda a rede de engano, ilusão e mentira que o inimigo tentou tecer minuciosamente nos caminhos por onde eles andam diariamente. Nós nos levantamos como um muro intransponível contra a influência destruidora das más companhias e das amizades tóxicas que se disfarçam de afeto. Que o Espírito Santo varra e afaste do convívio dos vossos netos todas as pessoas que estão sendo usadas de forma consciente ou inconsciente como instrumentos de tropeço, de rebeldia, de confusão mental e de perdição. Que haja agora mesmo um corte espiritual definitivo, separando os vossos netos de relacionamentos que sugam a sua energia e os afastam da presença de Deus. E que o Senhor coloque no caminho deles jovens de fé, pessoas de luz, mentores, sábios e amigos leais que os ajudem a crescer em graça, em estatura e no conhecimento da verdade, com a mesma autoridade. Nós rejeitamos e expulsamos, em nome de Jesus, todo espírito de vício e de compulsão que ronda a nossa juventude tentando devorar o seu futuro. Nós dizemos um não gigantesco, definitivo e autoritário às drogas ilícitas, ao álcool, ao fumo e a qualquer substância química que tente escravizar, adoecer ou destruir os corpos e as mentes dos vossos netos, que foram criados para ser santuários sagrados e templos vivos do Espírito Santo. Mas nós não paramos por aí. Nós também estendemos e direcionamos essa poderosa oração de libertação para os vícios modernos. Aquelas armadilhas invisíveis e silenciosas que estão aprisionando esta nova geração dentro de seus próprios quartos. Nós repreendemos severamente a dependência doentia das telas, o vício escravizador nos celulares, na internet, nos jogos violentos e nas redes sociais, que tem roubado de forma trágica o sono reparador, a paz interior, a alegria verdadeira e a capacidade de concentração das nossas crianças, adolescentes e jovens. Que o Senhor quebre com martelo de fogo essas correntes digitais invisíveis, curando a ansiedade e a depressão, e devolva aos vossos netos a clareza mental, a pureza de coração, o amor pelo convívio familiar e o desejo ardente pelas coisas reais, puras e celestiais. Para selar toda essa intercessão e proteção, nós levantamos agora, através dos olhos da fé, uma muralha espiritual intransponível e uma cerca de fogo consumidor ao redor de cada um deles. Nós clamamos com toda a força da nossa alma e aspergimos o sangue precioso de Jesus Cristo sobre cada área da vida dos vossos amados netos. Que esse sangue carmesim, que fala melhor do que o sangue de Abel, seja pintado espiritualmente nos umbrais das portas das escolas e universidades onde eles estudam, bloqueando a entrada e a influência de qualquer ideologia perversa, falsas doutrinas ou violência física e emocional.
Que o sangue precioso do Cordeiro cubra os locais de trabalho onde os netos mais velhos buscam o seu sustento, abençoando as obras de suas mãos. Que esse mesmo sangue cubra as ruas por onde eles transitam, os veículos que utilizam e, acima de todas as coisas, que blinde as suas mentes e os seus corações, servindo como um escudo divino e impenetrável contra todas as setas inflamadas do maligno. Nós afirmamos hoje, amanhã e para todo o sempre, com uma fé inabalável que não recua, que o diabo não tem nenhum direito, não tem nenhum poder, não tem nenhuma autoridade e não tem nenhuma parte sobre a nossa geração futura. Nós profetizamos que os vossos netos pertencem única, total e exclusivamente a Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por isso eles caminharão de cabeça erguida, vitoriosos, prósperos, cheios do Espírito Santo e completamente protegidos por todos os dias de suas longas e abençoadas vidas. Amados, enquanto mantemos nossos corações elevados nessa atmosfera de vitória espiritual e autoridade conquistada na cruz, eu convido vocês a viajarem comigo no tempo, voltando os olhos da fé para os pátios sagrados do antigo Templo de Jerusalém. Lá, entre as majestosas colunas de pedra e o cheiro suave do incenso que subia continuamente aos céus, nós encontramos duas das figuras mais extraordinárias, comoventes e inspiradoras de toda a Bíblia Sagrada: o velho Simeão e a profetisa Ana. Pensem com carinho na jornada dessas duas almas maduras e fiéis. Os olhos físicos de Simeão e de Ana, assim como os de muitos de vocês que me ouvem hoje, provavelmente já estavam bastante embaçados pela idade avançada, talvez marcados pelo cansaço inevitável dos anos e pelas lágrimas de uma vida inteira de espera e intercessão silenciosa. As pernas de Ana já não tinham a mesma agilidade da sua juventude, e as mãos calejadas de Simeão talvez tremessem levemente ao se levantarem para adorar ao Deus de Israel. No entanto, quando Maria e José entraram naquele templo carregando o menino Jesus, aqueles olhos velhos e cansados brilharam subitamente com uma luz celestial indescritível e poderosa. A visão espiritual deles era afiadíssima, penetrante e perfeita. Eles não viram apenas um bebê comum enrolado em panos singelos. Eles enxergaram a salvação de toda a humanidade se materializando diante deles. Quando Simeão tomou aquele menino em seus braços trêmulos, ele suspirou com a paz profunda de quem finalmente cumpriu a sua grande missão na terra, declarando ao Senhor que agora poderia partir em paz, pois os seus olhos haviam visto a salvação de Deus. Ana, que nunca se afastava do templo, dedicando seus dias e suas noites inteiramente a orações e jejuns, louvou a Deus em alta voz e começou a falar daquela criança a todos que esperavam ansiosamente a redenção. Meus queridos irmãos e irmãs de cabelos brancos, prestem muita atenção, pois vocês são os Simeões e as Anas dos nossos dias turbulentos. Quem foi que mentiu para você, dizendo que o seu tempo já passou ou que a sua utilidade no reino de Deus acabou só porque o vigor físico da juventude diminuiu? Acaso você não percebe que o quarto onde você se tranca silenciosamente para orar é o verdadeiro e mais poderoso centro de comando da sua família? Você não consegue ver, através dos olhos do Espírito,
que as suas palavras sussurradas com lágrimas na solidão da madrugada têm o poder tremendo de fazer tremer as próprias portas do inferno e abalar as estruturas das trevas. A velhice, no reino inabalável de Deus, não é de forma alguma um sinônimo de aposentadoria espiritual, mas sim o pico glorioso, o ápice absoluto e insubstituível do ministério de intercessão. As suas orações são a arma mais letal, certeira e poderosa que existe no universo espiritual. Pois a oração de um avô e de uma avó não conhece limites físicos. Ela rompe violentamente todas as barreiras do espaço e do tempo. Uma oração que você faz hoje, sentado na poltrona da sua sala com a Bíblia no colo, viaja invisivelmente quilômetros de distância para proteger o seu neto em uma rodovia perigosa, em uma sala de aula de uma universidade distante, ou até mesmo em um país estrangeiro onde você nunca pisou. Mais impressionante ainda, a sua oração viaja rumo ao futuro desconhecido, aguardando o seu neto lá na frente, nos anos que ainda virão, para livrá-lo de um acidente fatal, de uma amizade destruidora ou de uma decisão precipitada. E assim como Deus cumpriu a promessa feita ao fiel Simeão, Ele também renova essa mesma promessa com cada um de vocês hoje. Vocês viverão os vossos dias para ver com os próprios olhos a salvação, a libertação definitiva e a transformação completa dos vossos netos, testemunhando o milagre estrondoso da graça alcançando a vossa semente. E é com essa certeza absoluta e inabalável de vitória que nós vamos agora envolver cada um dos vossos descendentes com as promessas eternas e protetoras da palavra de Deus. Quando os vossos netos e netas abrem a porta de casa e saem para enfrentar a brutalidade, a frieza e os perigos deste mundo moderno, eles jamais caminham sozinhos. Nós declaramos espiritualmente que a bondade e a misericórdia do Senhor, descritas de forma tão bela no Salmo 23, são como dois anjos guardiões incansáveis que correm incessantemente atrás deles por todos os dias de suas vidas, buscando, protegendo e resgatando cada um sempre que a vida tenta desviá-los do aprisco seguro do bom pastor. E mais do que isso, nós vamos agora vestir sobre os ombros de cada um deles um manto de glória, a armadura viva e impenetrável do Salmo 91. Eu peço a você, avô e avó, que neste momento de profunda reverência e entrega, feche os seus olhos físicos por um instante. Respire fundo. Acalme o seu coração e traga a sua memória, com toda a nitidez, o rosto de cada um dos seus amados netos e netas. Lembre-se do sorriso doce de cada um deles. Recorde-se da voz deles chamando o seu nome. E pronuncie os nomes deles bem baixinho dentro do seu coração sagrado. Imagine agora, pela fé, que as palavras que eu vou declarar a seguir se transformam em um manto de luz resplandecente, um escudo de ouro maciço e impenetrável que desce diretamente do trono da graça de Deus e cobre cada um deles, da planta dos pés até o alto da cabeça, selando a vida deles para sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro
e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, neste momento sagrado, onde o poder da Tua palavra já estabeleceu um escudo intransponível ao redor das nossas famílias, nós unimos as nossas vozes e os nossos corações em uma única e fervorosa oração, transbordando o mais puro e incondicional amor que um avô e uma avó podem sentir. Pai amado, olha com infinita misericórdia para cada um dos nossos netos e netas. Estas joias raras e preciosas que o Senhor bondosamente confiou aos nossos cuidados e aos nossos lares. Nós clamamos com todas as forças da nossa alma para que o Senhor proteja a pureza de suas mentes e a inocência de seus corações contra toda a maldade, perversão e corrupção que este mundo decaído tenta lhes impor diariamente. Que eles cresçam como lírios imaculados no meio dos espinhos, preservando a essência do Teu Espírito Santo em cada escolha, em cada palavra e em cada atitude. Que a luz de Cristo brilhe tão forte dentro deles que as trevas do mundo não encontrem nenhum espaço para se instalar ou para criar raízes venenosas. Guarda os seus sentimentos mais íntimos. Alinha os seus propósitos de vida com a Tua vontade perfeita e sela o destino de cada um deles com o Teu amor redentor, garantindo que nunca se desviem do caminho da verdade, da retidão e da vida eterna que só existe no Teu Filho amado. E enquanto intercedemos fervorosamente por esta nova geração que enfrenta tantos desafios invisíveis, nós também elevamos um clamor. Ó Deus de toda a graça, por nós mesmos, por estes avós e avós que se colocam diariamente na brecha como sentinelas fiéis e incansáveis. Derrama abundantemente sobre cada um de nós o bálsamo curador que vem dos céus, renovando as nossas forças físicas, espirituais e emocionais a cada amanhecer. Pedimos que o Senhor conceda a nós uma saúde inabalável, vigor em nossos ossos cansados e uma lucidez mental cristalina para continuarmos sendo conselheiros sábios e instrumentos poderosos do Teu amor na vida dos nossos amados descendentes. Dá a cada guerreiro e a cada guerreira que me escuta a maravilhosa bênção de uma longevidade abundante e cheia de propósito profético.
Faz com que os nossos olhos mortais tenham o imenso e indescritível privilégio de contemplar os nossos netos e bisnetos servindo ao Senhor com profunda alegria. Integridade absoluta e paixão inesgotável na tua casa e em todos os lugares da sociedade. Faz das nossas casas e das nossas famílias verdadeiras fortalezas espirituais, abrigos seguros de paz, amor e comunhão constante, onde o inimigo maligno não encontra brechas para entrar, e onde toda fofoca, toda divisão e todo desespero caem por terra perante a presença gloriosa e majestosa do teu Espírito. Que o nosso legado terreno não seja medido por bens materiais que a traça e a ferrugem consomem rapidamente, mas sim por uma descendência forte, abençoada e apaixonada pela tua palavra sagrada. Uma geração eleita e separada exclusivamente para o louvor da tua imensa glória. Amados guerreiros e valorosas guerreiras de oração, nós sabemos perfeitamente que a verdadeira fé exige atitudes concretas e que a comunhão sincera dos santos gera um poder espiritual incalculável, capaz de mover os céus a nosso favor. Por isso mesmo, neste exato momento de profunda conexão celestial e de atmosfera milagrosa, eu quero convidar cada um de vocês a realizar um grande ato profético de fé e de amor indescritível pelas vossas famílias. Transforme agora mesmo este espaço de comentários abaixo em um verdadeiro e poderoso altar de intercessão digital. Escreva aí nos comentários, com as suas próprias mãos ou pedindo a ajuda amorosa de alguém que esteja perto de você, o nome completo de cada um dos seus filhos e de cada um dos seus amados netos e netas. Ao digitar cada letra e cada nome, declare mentalmente e com muita força que essa criança, esse adolescente, esse jovem ou esse adulto pertence inteiramente e eternamente a Jesus Cristo. Não importa onde eles estejam neste momento exato. Não importa se estão sentados perto de você na sala ou morando muito longe em outro país distante. Não importa sequer se estão vivendo fases difíceis de rebeldia passageira ou se já estão caminhando firmes nos átrios da igreja. Apenas consagre os nomes deles de forma intencional neste nosso altar virtual, para que todos nós, como uma grande, unida e imbatível família na fé cristã, possamos erguer um gigantesco clamor coletivo por cada um deles. Cada nome que for escrito aqui ficará registrado permanentemente como um memorial santo diante do trono de Deus, testemunhando para o universo espiritual inteiro que existe um avô valente, que existe uma avó corajosa que jamais desiste de lutar de joelhos dobrados pela salvação total de sua casa. Para concluir este momento tão sublime, libertador e transformador das nossas vidas, eu quero falar de maneira muito direta e carinhosa ao seu coração de avô e de avó que, muitas vezes na calada da noite, bate acelerado e aflito diante das más notícias e das incertezas sombrias deste mundo tenebroso. Receba neste exato momento uma paz absoluta, uma calma profunda e inexplicável que excede todo o entendimento humano, aquietando cada ansiedade da sua mente, dissipando todo o medo cruel que tenta paralisar a sua fé e enxugando cada lágrima escondida de preocupação. Lembre sempre, meu amado irmão e minha amada irmã de cabelos brancos, que aquele que segura o imenso universo nas palmas de suas mãos furadas, aquele que chama cada estrela brilhante do céu pelo seu respectivo nome e que comanda com autoridade os oceanos mais revoltos,
é o mesmíssimo Deus Todo-Poderoso que segura a vida, o destino, o futuro e a salvação dos seus amados netos com um cuidado paterno incrivelmente amoroso e zeloso. Eles nunca estão à deriva nas correntes perigosas deste mundo, pois eles estão seguramente guardados e escondidos na palma da mão do grande Criador. Descanse agora mesmo o seu coração que já suportou tantas cargas. Confie plenamente e de olhos fechados no processo perfeito do plano divino. E saiba com total convicção que a sua lágrima e a sua oração já foram ouvidas e respondidas nos mais altos e santos céus. Que a graça infinita, doce e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imensurável, protetor e eterno de Deus, o Pai, e as constantes, revigorantes e maravilhosas consolações do Espírito Santo repousem suavemente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua saúde e sobre toda a sua preciosa semente. Hoje, amanhã e por toda a eternidade. E com a certeza inabalável de uma vitória colossal que já foi completamente garantida para as nossas famílias lá na cruz do Calvário. Nós selamos este clamor poderoso e declaramos todos juntos, com uma voz de triunfo que faz tremer as trevas. Um estrondoso e glorioso Amém. Amados irmãos e irmãs, queridos avós e avós que se reúnem neste momento sagrado, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam derramadas abundantemente sobre cada um de vocês. Que imensa alegria e que profundo privilégio é poder falar aos corações daqueles que são os verdadeiros pilares espirituais de nossas famílias e de nossa sociedade. Vocês, que já caminharam tantas milhas na jornada desta vida, que já viram as estações mudarem repetidas vezes e que carregam nos cabelos brancos a coroa gloriosa da sabedoria. São os grandes e valentes guerreiros de oração desta geração. Neste instante de comunhão e fé, eu quero honrar cada lágrima escondida que vocês já derramaram no silêncio da madrugada. Eu quero honrar cada joelho dobrado que, mesmo cansado fisicamente, sustenta espiritualmente a estrutura de seus lares. Eu quero honrar cada suspiro de intercessão que sobe ao céu como um incenso suave e agradável diante do trono da graça. O mundo pode muitas vezes não compreender a magnitude do vosso papel, mas o céu inteiro se move quando um avô ou uma avó decide clamar pela sua descendência. Eu olho para vocês com os olhos do Espírito e vejo a perfeita imagem daquela árvore frondosa plantada junto aos ribeiros de águas, tão lindamente descrita no livro de Salmos. Vocês são essas árvores antigas, majestosas, resistentes e inabaláveis, cujas raízes desceram profundamente na terra fértil, viva e inesgotável da palavra de Deus. Ao longo das décadas, os ventos furiosos das dificuldades sopraram contra vocês. As tempestades implacáveis da vida tentaram derrubá-los e as secas severas tentaram murchar a vossa fé. Mas vocês permaneceram firmes de pé, pois a vossa força não vem da carne que envelhece, mas do Espírito Santo que se renova de glória em glória dentro de vós. E é exatamente por causa dessas raízes profundas, cravadas na rocha que é Cristo, que hoje vocês podem estender os seus galhos espirituais com autoridade. Vocês oferecem uma sombra protetora, fresca, curadora
e segura para os chãos secos e áridos deste mundo, abrigando debaixo de muito amor e oração os brotos mais tenros e preciosos que o Senhor lhes confiou. Esses brotos são os seus amados netos e netas, as sementes do amanhã, que encontram na vossa fé o refúgio necessário para crescerem fortes e saudáveis. Meus amados guerreiros, os vossos netos são a herança direta do Senhor. São flechas polidas nas mãos do valente. E através da vossa fé inabalável, nós clamamos agora que a Trindade Santa desça sobre eles com poder e graça. Nós invocamos o Deus Pai, o grande Criador que formou cada um dos vossos netos no ventre de suas mães com um propósito glorioso, único e eterno, pedindo que Ele os envolva com seus braços de amor e provisão. Nós invocamos o Deus Filho, o nosso amado Salvador Jesus Cristo, o Redentor que comprou essa descendência com um preço incalculável de sangue inocente e puro vertido na cruz do Calvário, pedindo que a sua salvação alcance cada coração jovem. E nós invocamos o Deus Espírito Santo, o nosso doce Consolador e guia infalível, para que cele, carimbe e marque cada neto e neta com o selo indestrutível da promessa divina. Que a glória ofuscante da Trindade envolva toda a vossa linhagem de forma completa, garantindo que nenhum deles se perca pelos caminhos tortuosos da vida, mas que todos cumpram com excelência o chamado celestial que já repousa sobre suas vidas desde antes da fundação do mundo. Neste momento de transição em nossa oração, nós não vamos apenas pedir ou lamentar pelas dificuldades do mundo moderno. Nós vamos nos levantar em total autoridade espiritual, assumindo a nossa posição de atalaias vigilantes sobre os altos muros de nossas famílias. O mundo lá fora não é um mero parque de diversões, mas sim um campo de batalha invisível, intenso e cheio de emboscadas cruéis e ilusões passageiras. No entanto, nós sabemos com absoluta certeza que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosamente divinas para destruir todas as fortalezas do mal. Portanto, revestidos com a armadura de Deus e com a autoridade que nos foi outorgada pelo nome que está acima de todo nome, o nome imbatível de Jesus Cristo, nós iniciamos agora uma guerra espiritual feroz e vitoriosa a favor dos vossos netos. Nós amarramos, paralisamos e repreendemos toda a força das trevas, todo o principado e toda a potestade que ousa direcionar o seu olhar maligno para a vossa amada descendência. Nós declaramos em alta voz que toda armadilha forjada nas profundezas do inferno para capturar os passos inocentes ou inexperientes dos vossos netos está agora completamente despedaçada, anulada e reduzida a cinzas. Nós quebramos, pelo poder absoluto da palavra de Deus, todo o laço do passarinheiro e toda a rede de engano, ilusão e mentira que o inimigo tentou tecer minuciosamente nos caminhos por onde eles andam diariamente. Nós nos levantamos como um muro intransponível contra a influência destruidora das más companhias e das amizades tóxicas que se disfarçam de afeto. Que o Espírito Santo varra e afaste do convívio dos vossos netos todas as pessoas que estão sendo usadas de forma consciente ou inconsciente como instrumentos de tropeço, de rebeldia, de confusão mental e de perdição. Que haja agora mesmo um corte espiritual definitivo.
separando os vossos netos de relacionamentos que sugam a sua energia e os afastam da presença de Deus. E que o Senhor coloque no caminho deles jovens de fé, pessoas de luz, mentores, sábios e amigos leais que os ajudem a crescer em graça, em estatura e no conhecimento da verdade. Com a mesma autoridade, nós rejeitamos e expulsamos, em nome de Jesus, todo espírito de vício e de compulsão que ronda a nossa juventude tentando devorar o seu futuro. Nós dizemos um não gigantesco, definitivo e autoritário às drogas ilícitas, ao álcool, ao fumo e a qualquer substância química que tente escravizar, adoecer ou destruir os corpos e as mentes dos vossos netos, que foram criados para ser santuários sagrados e templos vivos do Espírito Santo. Mas nós não paramos por aí. Nós também estendemos e direcionamos essa poderosa oração de libertação para os vícios modernos. Aquelas armadilhas invisíveis e silenciosas que estão aprisionando esta nova geração dentro de seus próprios quartos. Nós repreendemos severamente a dependência doentia das telas, o vício escravizador nos celulares, na internet, nos jogos violentos e nas redes sociais, que tem roubado de forma trágica o sono reparador, a paz interior, a alegria verdadeira e a capacidade de concentração das nossas crianças, adolescentes e jovens. Que o Senhor quebre com martelo de fogo essas correntes digitais invisíveis, curando a ansiedade e a depressão, e devolva aos vossos netos a clareza mental, a pureza de coração, o amor pelo convívio familiar e o desejo ardente pelas coisas reais, puras e celestiais. Para selar toda essa intercessão e proteção, nós levantamos agora, através dos olhos da fé, uma muralha espiritual intransponível e uma cerca de fogo consumidor ao redor de cada um deles. Nós clamamos com toda a força da nossa alma e aspergimos o sangue precioso de Jesus Cristo sobre cada área da vida dos vossos amados netos. Que esse sangue carmesim, que fala melhor do que o sangue de Abel, seja pintado espiritualmente nos umbrais das portas das escolas e universidades onde eles estudam, bloqueando a entrada e a influência de qualquer ideologia perversa, falsas doutrinas ou violência física e emocional. Que o sangue precioso do Cordeiro cubra os locais de trabalho onde os netos mais velhos buscam o seu sustento, abençoando as obras de suas mãos. Que esse mesmo sangue cubra as ruas por onde eles transitam, os veículos que utilizam e, acima de todas as coisas, que blinde as suas mentes e os seus corações, servindo como um escudo divino e impenetrável contra todas as setas inflamadas do maligno. Nós afirmamos hoje, amanhã e para todo o sempre, com uma fé inabalável que não recua, que o diabo não tem nenhum direito, não tem nenhum poder, não tem nenhuma autoridade e não tem nenhuma parte sobre a nossa geração futura. Nós profetizamos que os vossos netos pertencem única, total e exclusivamente a Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por isso eles caminharão de cabeça erguida, vitoriosos, prósperos, cheios do Espírito Santo e completamente protegidos por todos os dias de suas longas e abençoadas vidas. Amados,
Enquanto mantemos nossos corações elevados nessa atmosfera de vitória espiritual e autoridade conquistada na cruz, eu convido vocês a viajarem comigo no tempo, voltando os olhos da fé para os pátios sagrados do antigo Templo de Jerusalém. Lá, entre as majestosas colunas de pedra e o cheiro suave do incenso que subia continuamente aos céus, nós encontramos duas das figuras mais extraordinárias, comoventes e inspiradoras de toda a Bíblia Sagrada: o velho Simeão e a profetisa Ana. Pensem com carinho na jornada dessas duas almas maduras e fiéis. Os olhos físicos de Simeão e de Ana, assim como os de muitos de vocês que me ouvem hoje, provavelmente já estavam bastante embaçados pela idade avançada, talvez marcados pelo cansaço inevitável dos anos e pelas lágrimas de uma vida inteira de espera e intercessão silenciosa. As pernas de Ana já não tinham a mesma agilidade da sua juventude, e as mãos calejadas de Simeão talvez tremessem levemente ao se levantarem para adorar ao Deus de Israel. No entanto, quando Maria e José entraram naquele templo carregando o menino Jesus, aqueles olhos velhos e cansados brilharam subitamente com uma luz celestial indescritível e poderosa. A visão espiritual deles era afiadíssima, penetrante e perfeita. Eles não viram apenas um bebê comum enrolado em panos singelos. Eles enxergaram a salvação de toda a humanidade se materializando diante deles. Quando Simeão tomou aquele menino em seus braços trêmulos, ele suspirou com a paz profunda de quem finalmente cumpriu a sua grande missão na terra, declarando ao Senhor que agora poderia partir em paz, pois os seus olhos haviam visto a salvação de Deus. Ana, que nunca se afastava do templo, dedicando seus dias e suas noites inteiramente a orações e jejuns, louvou a Deus em alta voz e começou a falar daquela criança a todos que esperavam ansiosamente a redenção. Meus queridos irmãos e irmãs de cabelos brancos, prestem muita atenção, pois vocês são os Simeões e as Anas dos nossos dias turbulentos. Quem foi que mentiu para você, dizendo que o seu tempo já passou, ou que a sua utilidade no reino de Deus acabou só porque o vigor físico da juventude diminuiu? Acaso você não percebe que o quarto onde você se tranca silenciosamente para orar é o verdadeiro e mais poderoso centro de comando da sua família? Você não consegue ver, através dos olhos do Espírito, que as suas palavras sussurradas com lágrimas na solidão da madrugada têm o poder tremendo de fazer tremer as próprias portas do inferno e abalar as estruturas das trevas. A velhice, no reino inabalável de Deus, não é de forma alguma um sinônimo de aposentadoria espiritual, mas sim o pico glorioso, o ápice absoluto e insubstituível do ministério de intercessão. As suas orações são a arma mais letal, certeira e poderosa que existe no universo espiritual, pois a oração de um avô e de uma avó não conhece limites físicos. Ela rompe violentamente todas as barreiras do espaço e do tempo. Uma oração que você faz hoje, sentado na poltrona da sua sala com a Bíblia no colo, viaja invisivelmente quilômetros de distância para proteger o seu neto em uma rodovia perigosa, em uma sala de aula de uma universidade distante, ou até mesmo em um país estrangeiro onde você nunca pisou. Mais impressionante ainda, a sua oração viaja rumo ao futuro desconhecido, aguardando o seu neto lá na frente, nos anos que ainda virão, para livrar,
de um acidente fatal, de uma amizade destruidora ou de uma decisão precipitada. E assim como Deus cumpriu a promessa feita ao fiel Simeão, Ele também renova essa mesma promessa com cada um de vocês hoje. Vocês viverão os vossos dias para ver com os próprios olhos a salvação, a libertação definitiva e a transformação completa dos vossos netos, testemunhando o milagre estrondoso da graça alcançando a vossa semente. E é com essa certeza absoluta e inabalável de vitória que nós vamos agora envolver cada um dos vossos descendentes com as promessas eternas e protetoras da palavra de Deus. Quando os vossos netos e netas abrem a porta de casa e saem para enfrentar a brutalidade, a frieza e os perigos deste mundo moderno, eles jamais caminham sozinhos. Nós declaramos espiritualmente que a bondade e a misericórdia do Senhor, descritas de forma tão bela no Salmo 23, são como dois anjos guardiões incansáveis que correm incessantemente atrás deles por todos os dias de suas vidas, buscando, protegendo e resgatando cada um sempre que a vida tenta desviá-los do aprisco seguro do bom pastor. E mais do que isso, nós vamos agora vestir sobre os ombros de cada um deles um manto de glória, a armadura viva e impenetrável do Salmo 91. Eu peço a você, avô e avó, que neste momento de profunda reverência e entrega, feche os seus olhos físicos por um instante. Respire fundo. Acalme o seu coração e traga a sua memória, com toda a nitidez, o rosto de cada um dos seus amados netos e netas. Lembre-se do sorriso doce de cada um deles. Recorde-se da voz deles chamando o seu nome. E pronuncie os nomes deles bem baixinho dentro do seu coração sagrado. Imagine agora, pela fé, que as palavras que eu vou declarar a seguir se transformam em um manto de luz resplandecente, um escudo de ouro maciço e impenetrável que desce diretamente do trono da graça de Deus e cobre cada um deles, da planta dos pés até o alto da cabeça, selando a vida deles para sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto,
porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, neste momento sagrado, onde o poder da Tua palavra já estabeleceu um escudo intransponível ao redor das nossas famílias, nós unimos as nossas vozes e os nossos corações em uma única e fervorosa oração, transbordando o mais puro e incondicional amor que um avô e uma avó podem sentir. Pai amado, olha com infinita misericórdia para cada um dos nossos netos e netas. Estas joias raras e preciosas que o Senhor bondosamente confiou aos nossos cuidados e aos nossos lares. Nós clamamos com todas as forças da nossa alma para que o Senhor proteja a pureza de suas mentes e a inocência de seus corações contra toda a maldade, perversão e corrupção que este mundo decaído tenta lhes impor diariamente. Que eles cresçam como lírios imaculados no meio dos espinhos, preservando a essência do Teu Espírito Santo em cada escolha, em cada palavra e em cada atitude. Que a luz de Cristo brilhe tão forte dentro deles que as trevas do mundo não encontrem nenhum espaço para se instalar ou para criar raízes venenosas. Guarda os seus sentimentos mais íntimos. Alinha os seus propósitos de vida com a Tua vontade perfeita e sela o destino de cada um deles com o Teu amor redentor, garantindo que nunca se desviem do caminho da verdade, da retidão e da vida eterna que só existe no Teu Filho amado. E enquanto intercedemos fervorosamente por esta nova geração que enfrenta tantos desafios invisíveis, nós também elevamos um clamor. Ó Deus de toda a graça, por nós mesmos, por estes avós e avós que se colocam diariamente na brecha como sentinelas fiéis e incansáveis. Derrama abundantemente sobre cada um de nós o bálsamo curador que vem dos céus, renovando as nossas forças físicas, espirituais e emocionais a cada amanhecer. Pedimos que o Senhor conceda a nós uma saúde inabalável, vigor em nossos ossos cansados e uma lucidez mental cristalina para continuarmos sendo conselheiros sábios e instrumentos poderosos do Teu amor na vida dos nossos amados descendentes. Dá a cada guerreiro e a cada guerreira que me escuta a maravilhosa bênção de uma longevidade abundante e cheia de propósito profético. Faz com que os nossos olhos mortais tenham o imenso e indescritível privilégio de contemplar os nossos netos e bisnetos servindo ao Senhor com profunda alegria, integridade absoluta e paixão inesgotável na Tua casa e em todos os lugares da sociedade. Faz das nossas casas e das nossas famílias verdadeiras fortalezas espirituais, abrigos seguros de paz, amor e comunhão constante, onde o inimigo maligno não encontra brechas para entrar, e onde toda fofoca, toda divisão e todo desespero caem por terra perante a presença gloriosa e majestosa do Teu Espírito. Que o nosso legado terreno não seja medido por bens materiais que a traça e a ferrugem consomem rapidamente, mas sim por uma descendência forte, abençoada e apaixonada pela Tua palavra sagrada. Uma geração eleita e separada exclusivamente para o louvor da Tua imensa glória. Amados guerreiros e valorosas guerreiras de oração, nós sabemos perfeitamente que a verdadeira fé exige atitudes concretas e que a comunhão sincera dos santos gera um poder espiritual incalculável, capaz de mover os céus a nosso favor.
Por isso mesmo, neste exato momento de profunda conexão celestial e de atmosfera milagrosa, eu quero convidar cada um de vocês a realizar um grande ato profético de fé e de amor indescritível pelas vossas famílias. Transforme agora mesmo este espaço de comentários abaixo em um verdadeiro e poderoso altar de intercessão digital. Escreva aí nos comentários, com as suas próprias mãos ou pedindo a ajuda amorosa de alguém que esteja perto de você, o nome completo de cada um dos seus filhos e de cada um dos seus amados netos e netas. Ao digitar cada letra e cada nome, declare mentalmente e com muita força que essa criança, esse adolescente, esse jovem ou esse adulto pertence inteiramente e eternamente a Jesus Cristo. Não importa onde eles estejam neste momento exato. Não importa se estão sentados perto de você na sala ou morando muito longe em outro país distante. Não importa sequer se estão vivendo fases difíceis de rebeldia passageira ou se já estão caminhando firmes nos átrios da igreja. Apenas consagre os nomes deles de forma intencional neste nosso altar virtual, para que todos nós, como uma grande, unida e imbatível família na fé cristã, possamos erguer um gigantesco clamor coletivo por cada um deles. Cada nome que for escrito aqui ficará registrado permanentemente como um memorial santo diante do trono de Deus, testemunhando para o universo espiritual inteiro que existe um avô valente, que existe uma avó corajosa que jamais desiste de lutar de joelhos dobrados pela salvação total de sua casa. Para concluir este momento tão sublime, libertador e transformador das nossas vidas, eu quero falar de maneira muito direta e carinhosa ao seu coração de avô e de avó que, muitas vezes na calada da noite, bate acelerado e aflito diante das más notícias e das incertezas sombrias deste mundo tenebroso. Receba neste exato momento uma paz absoluta, uma calma profunda e inexplicável que excede todo o entendimento humano, aquietando cada ansiedade da sua mente, dissipando todo medo cruel que tenta paralisar a sua fé e enxugando cada lágrima escondida de preocupação. Lembre sempre, meu amado irmão e minha amada irmã de cabelos brancos, que aquele que segura o imenso universo nas palmas de suas mãos furadas, aquele que chama cada estrela brilhante do céu pelo seu respectivo nome e que comanda com autoridade os oceanos mais revoltos, é o mesmíssimo Deus Todo-Poderoso que segura a vida, o destino, o futuro e a salvação dos seus amados netos com um cuidado paterno incrivelmente amoroso e zeloso. Eles nunca estão à deriva nas correntes perigosas deste mundo, pois eles estão seguramente guardados e escondidos na palma da mão do grande Criador. Descanse agora mesmo o seu coração que já suportou tantas cargas. Confie plenamente e de olhos fechados no processo perfeito do plano divino. E saiba com total convicção que a sua lágrima e a sua oração já foram ouvidas e respondidas nos mais altos e santos céus. Que a graça infinita, doce e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imensurável, protetor e eterno de Deus, o Pai, e as constantes, revigorantes e maravilhosas consolações do Espírito Santo repousem suavemente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua saúde e sobre toda a sua preciosa semente. Hoje, amanhã e por toda a eternidade.
e com a certeza inabalável de uma vitória colossal que já foi completamente garantida para as nossas famílias lá na cruz do Calvário. Nós selamos este clamor poderoso e declaramos todos juntos, com uma voz de triunfo que faz tremer as trevas. Um estrondoso e glorioso Amém.